Foram 23 jogos, 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. 67% de aproveitamento. Mesmo com esses números, Eduardo Batista foi demitido na volta da viagem da Bolívia. Explicamos para ele exatamente o que eu estou falando aqui para os senhores. Eram umas 10h30 da noite, mais ou menos. E, obviamente, todos chateados, porque não era esse nosso objetivo, não era essa a nossa ideia. A troca de treinador não estava nos nossos planos, não era isso que nós queríamos, mas, enfim, o futebol é dinâmico e a gente entende que esse é o momento que foi necessário. Apesar dos bons números, a eliminação do Campeonato Paulista para a Ponte Preta pesou bastante. Mas Eduardo Batista não resistiu, principalmente à falta de consistência do time durante os jogos. Na nossa avaliação, o time, apesar de ter conquistado os pontos, como você citou, oscilou demais. Nós tivemos problemas de desempenho dentro de campo. Esse é o entendimento da nossa diretoria. Nós perdemos para a Ponte Preta, não foi aquele jogo especificamente, porém nós nos distanciamos daquilo que foi planejado. O Palmeiras tem grandes objetivos no ano. Apesar da decisão tomada, o presidente do Palmeiras não se arrepende de ter contratado Eduardo Batista. Nós contratamos o Eduardo com convicção. O Eduardo é um técnico, eu volto a repetir o que eu falei no início, bastante detalhista, estudioso, mas no futebol às vezes a coisa não acontece. 66% de aproveitamento, pouco mais de 20 jogos. 23. Pois é. E aí, Vampeta, dá para avaliar um treinador? Você que conviveu com tantos? Chegou que nem o Cristóvão, chegou que nem o Oswaldo no ano passado no Corinthians. Já chegou sendo criticado pelos próprios torcedores, né? Você viu um aproveitamento de 68%? 66%, mas a verdade é que o presidente falou ali. O desempenho dentro de campo, principalmente na Libertadores, o Palmeiras, a gente fala assim, a sorte acompanha a competência, mas o Palmeiras jogou muito mal na Libertadores. Ó, os jogos em casa, gol aos 48 do segundo tempo. E se vem agora com esse 3-1, que foi 3-2 lá, o cara fez o gol pior que o Zé, né? O 3-2. Se vem com 3-1, cabeças. Uma vitória simples aí, que esses argentinos, os caras sabem onde ele amarra a chuteira? Eles amarram a chuteira, pegam o cadastro e amarram aqui, ó, na canela. E eles, entre eles, fazem uma confusão e dá certo quando é brasileiro. Capaz de chegar aqui e perder o Atlético de Tucumã, que é 18º lá no Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino tem agora mais de 21, né? Tem 30 times. 30 times. Mas que foi muito mal, foi. Agora a gente não é acostumado a ver assim, com 5 meses, um projeto. Era melhor ter falado pro Cuca. Cuca, deixa o Alberto Valentino, que fica aqui, ele cuida do Palmeiras no Campeonato Paulista, você dá um estoque, já que você Isso precisa. É que devia ter sido feito. Você era mais precisa justo. cuidar um pouco da sua família. E quando a Libertadores começar a pegar, você volta. É o que aconteceu. Era mais justo, porque aí você deixa um profissional numa situação muito muito cara chata. competente, muito bom, muito boa pessoa. Sem dúvida. Né? Saiu aquele papo, se o cara grita demais é porque é ignorante. Se o cara, por exemplo, a palavra maleável a mim não me faz mal. Quando o cara fala que o Vampeta é maleável, mas eu vou achar que eu sou um cara sensato inteligente, e equilibrado. Isso é inteligência. Entendeu? Se ele ficou ofendido com a palavra maleável, né? Que tem aquela discussão lá na coletiva. Muito ofendido. Aí que o cara chegava para mim e falava, pô, Vampeta é maleável, sinal de que eu sou equilibrado. Claro. Aí deu aquele chilique lá e... Tem bom senso. Aí deu aquele chilique lá na coletiva, mas dizer que é um cara, gente boa, competente, merece uma luz ao sol. Espero que ele vá lá pro meu Vitória. O Vitória deve ser treinador, acabou de ser campeão baiano hoje. Helena, e aí? Você já viu isso muitas vezes? Infinitas vezes. O caso é o seguinte, não era o nome certo para esse Palmeiras nas condições que o Palmeiras está hoje. O Palmeiras investiu os tubos na montagem de um grande elenco, de extrema competência, sobretudo a partir do meio de campo para frente. Tem um monte de jogador bom do meio de campo para frente. Se o Palmeiras contratasse, digamos, Fernando Diniz, que é também um jovem
como o Eduardo Batista, um jovem técnico, mas que tem um conceito diferente da forma de jogar. Ele viria para pegar o Palmeiras, fazer o Palmeiras tocar a bola, trocar e tal, engolir, envolver o adversário, jogar o futebol, entre aspas, moderno. Que esse é o futebol moderno, não é essa porcaria que os caras jogam aqui, de chutão para frente, briga e tudo. Não. É futebol eterno. Toca a bola, vai envolvendo e vai lá atrás do gol. Joga para frente, joga em busca do gol. O meu querido Eduardo Batista é um sujeito que eu adoro, gosto muito dele, acho até um técnico competente, mas ele trabalha com lugar comum, com o básico, com o essencial, com aquilo que está aí estabelecido. Que eles chamam de equilibrado. Equilíbrio para mim é eufemismo de retranca. Fechar o time. Então joga ali tal coisa e o time não evolui. Você pega o Corinthians deu um crescimento. Ele foi crescendo, devagar, modestamente, pelas sombras, ele foi crescendo. O Palmeiras não, o Palmeiras ficou aos soluços, ele vai e vem. Parece que joga uma boa partida, outra, ou um tempo bom, o outro não tem uma cara, não tem uma definição. O time não está definido, como jogador por jogador, escalação do time não está definida. O modelo de jogo do Palmeiras não está definido. E está longe de ser aquele time que o elenco, que o investimento feito, sugere que fosse. Ele teria que praticar um futebol mais interessante, mais bonito, mais eficiente. E não fez. 5 meses, cara. É um tempo suficiente. Mas tem 66%. 66% de jogos contra quem? Essa primeira metade do campeonato, da temporada, o Palmeiras jogou contra quem? Com exceção dos times da Libertadores. O Campeonato Paulista, um time pequeno. Mesmo na Libertadores, times de qualidade inferior. Quer dizer, sabe, estava na hora de mudar. Chico Lang, concorda que estava na hora e gostou do Cuca? Olha, Flávio, eu nesses últimos dias eu tenho analisado bastante o que está acontecendo no Palmeiras. E eu acho que o Alberto Helena Júnior e o Vampeta colocaram bem a coisa. Se é para deixar chamar o Eduardo Batista, ficasse o Valentim. Não tinha problema nenhum. Inclusive, até porque o Valentim já estava mais ou menos que nem o Carille, né? Estava mais acostumado com o esquema de jogo do Cuca, não ia mudar muito. E o Cuca agora voltando, teria o trabalho metade já do caminho andado. E talvez a final fosse contra o Corinthians. O que eu posso dizer é o seguinte para você, o Eduardo Batista caiu porque ele perdeu na Ponte Preta. E quando o Corinthians ganhou, acho que uma coisa somou a outra. Né? Passou pelo São Paulo e foi para a final. Qual era o grande desejo do patrocinador atual? Era chegar na final e ganhar o primeiro título, era ganhar todos os títulos. Ganhar o Paulista. Isso aí, o dono da Crefisa... Viu como é importante? Falou... Não, mas isso é inviável. Ninguém ganha todos os títulos. Mas era a tal da tríplice coroa. Então era o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. É o que a Crefisa tinha na cabeça, como patrocinadora. Eles tinham isso na cabeça. Tem a Copa do Brasil também que eles estão. Não, também, mas não era o plano B. Tem que ganhar tudo. Campeão brasileiro, contratou um monte de jogador bom e tem que ganhar tudo. Nem o Barcelona, o Real Madrid, o Bayern de Munique ganhou tudo. Nem o Santos do Pelé ganhava tudo. Não, mas aí que tá. Mas o cara, quando patrocina um clube, ele faz o plano que ele quer. Claro. Eu gastei tanto, eu acho que eu vou chegar ali, né? Ou mais para lá. Ou, para mim, não interessa ganhar nada, e me interessa expor a marca, sei lá. Mas ele não, ele chegou e falou, eu quero ganhar o Campeonato Paulista, quero ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Essa era a tríplice coroa. E ele não conseguiu. Caiu o Eduardo Batista ali, quando o Palmeiras
foi goleado pela Ponte e empatou aqui no Parque Antártico. Não, ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0 e aí não fez o resultado. Foi eliminado. Aí chamaram o Cuca. E o Cuca, que não é bom, não é nada, ele chegou pedindo certas garantias. E foram dadas a ele as garantias que ele pediu. Então, eu fiquei sabendo que o Palmeiras Clube, paga R$400 mil para ele. Mas o patrocinador e outras ações que englobam, né, o papel do Cuca no comando técnico do Palmeiras podem chegar a R$1,5 milhão de reais por mês. R$1,5 milhão? R$1,5 milhão de reais por mês. É que ele vai receber bônus por título conquistado? Não. Fora isso, Mi. Fora isso? Porque é o seguinte, Nossa. ele chegou e falou o seguinte, eu não posso, como treinador, ganhar menos que um jogador desses aí que estão aí. Não posso ganhar menos. Então, como o Borja ganha quase R$1 milhão, ele vai ganhar mais que o Borja. Ele vai ganhar mais que o Borja. São os ônus da grandeza. Então, o Palmeiras está pagando o ônus da grandeza. Ou o patrocinador, né? Não é bem o Palmeiras. A Crefisa vai pagar uma parte do salário e o Palmeiras outra. Exatamente. Então, o Palmeiras paga... É que nem o Ronaldo fez com o Corinthians, quando foi para o Corinthians. O Corinthians pagava R$500 mil e depois os patrocinadores completavam. Aí teve a Neoquímica, veio, completou o salário do Ronaldo, dava 2 milhões. É isso que o Ronaldo queria ganhar. Então, é mais ou menos o mesmo acordo que foi feito com o Cuca. E o Cuca, então, chega ganhando mais que todo mundo no elenco do Palmeiras. Isso para ele já é uma segurança. Ele já chega, né, dizendo o seguinte, bom, salário por salário o meu é maior. E isso, acho que é um fator importante. Ele foi inteligente quando exigiu isso. E ele pediu 2 reforços também. Pediu. Um deles é o Everton Ribeiro, viu? Atenção, galera do Palmeiras. Um deles é Everton Ribeiro. Ele quer, sim, o Everton Ribeiro. Boa pedida. Ele não abre mão do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é o primeiro reforço que o Palmeiras está na China, isso? Está na China. Está na China, foi oferecido ao Palmeiras, o Eduardo Batista ou na Arábia. Na Arábia. E ele quer voltar para o Brasil. Então, o Eduardo Batista não quis, mas o Cuca quer. O Cuca quer. Por falar em Arábia, Emirados Árabes contrataram o Edgardo Bauza como técnico da seleção. É mesmo? Agora e o time da segunda divisão dos Emirados Árabes contratou o Maradona como técnico. Vanderlei Nogueira, e aí, o Cuca é a solução? Bom, primeiro o Cuca, claro, um treinador importante, saiu campeão brasileiro, carregado nos ombros, todo mundo lamentou quando ele saiu, mas ele teve que ter um período aí para cuidar de assuntos particulares. Isso. Claro. E aí, no dia que ele saiu, já se sabia que, passados alguns meses, ele seria recebido de braços abertos no Palmeiras. Essa foi a imagem criada, foi a informação dada e que nunca foi desmentida. Nunca foi desmentido. Aí chegou Eduardo Batista, claramente com a sombra e com o fantasma Cuca trabalhando sobre ele. Quer dizer, essa é uma dificuldade. Não com a carga de experiência do Cuca e de outro treinador, digamos assim, top de linha no Brasil, embora ele seja um técnico que também tem uma caminhada, mas muito diferente daqueles VIPs que a gente poderia citar. Não é fácil, sabe, Flávio? Não é fácil, desde o primeiro dia, o cara saber que ele está vivendo um processo de fritura. Não é fácil. Por parte de conselheiros que desde o primeiro dia não aprovaram a contratação dele e ficaram esperando. Na medida em que o time jogava bem, havia um silêncio. O time patinava, vinha a turbulência. A torcida, e nós abrimos muito o telefone na Jovem Pan, quem nos acompanha sabe, a Michele também no portal aqui da Gazeta faz pesquisas e tal, e ela pode até confirmar isso. Era enorme o número de torcedores do Palmeiras, antes mesmo que ele começasse a trabalhar, descontentes com a contratação. Sim. E depois que começou o time a jogar, acreditando a ele a não eficiência do time. Que eu acredito parcialmente, vocês sabem o que eu penso, entendo que os jogadores poderiam ter ajudado muito mais. Eu conheço, estou nessa caminhada há algum tempo, se você entrevistar qualquer jogador do Palmeiras hoje, vai lamentar profundamente a saída do professor, mas no momento em que poderiam dar um pouco mais para pavimentar a caminhada dele no Palmeiras, isso não aconteceu. Não estou dizendo que entregaram nem que derrubaram, não é isso. Mas é um técnico que... fez um esforço grande
ouvindo cornetagem, insegurança, e a gente sabe como são os dirigentes, são muito sensíveis a bastidores. Então, não foi fácil para o Eduardo Batista. Eu acho que ele veio com sonhos, e os sonhos se transformaram em pesadelo. E não será fácil para ele voltar a trabalhar num time grande do Brasil, pelo menos num determinado período. Ele vai trabalhar num patamar intermediário até reconquistar a confiança. Não foi legal a passagem dele pelo Palmeiras. Ele veio com sonhos e não teve condições de realizar o seu trabalho. Na minha opinião, não recebeu nem retaguarda suficiente da diretoria do Palmeiras. E agora, conduzido, carregado nos ombros, volta o Cuca. Eu sempre fico preocupado, porque quando isso acontece, e não é um prato pronto, mas eu sempre lembro, por exemplo, Parreira, campeão do mundo, voltou e dançou. Luiz Felipe Scolari, campeão do mundo, voltou e dançou. Existem outros exemplos que podem contestar esse argumento. Mas eu acho que antes de você voltar para um lugar onde você foi muito feliz, você tem que dar uma avaliadinha se existem outras maneiras, outros mercados, outras portas. Oswaldo Brandão, ele saía mesmo, ele ganhava o título e ele ia embora. Imagine, sempre. Imagine. Mas sempre foi, voltou no Palmeiras, mas depois de um bom tempo. Ganhava, na cabeça do torcedor do Palmeiras hoje, sem dúvida alguma, a solução de todos os males chegou. Isso. É o Cuca. Se a coisa não for legal, é de besta a bestial. Muito rápido. E aí, Godoy, esse problema todo do Palmeiras, saída do Eduardo, chegada do Cuca? Isso mostra que o negócio de número, de desempenho, essas coisas aí é matemática. Isso vai bem pra caramba, é matemática. No Brasil a gente sabe, trabalho bom é aquele que tem conquista. Principalmente para quem investiu como investiu o Palmeiras. Conquista, é para conquistar. Você disse que nem sempre o melhor ganha, mas o melhor tem que decidir. O melhor tem que estar na decisão. É isso aí, Godoy. Acabou. Pode não ser campeão por uma fatalidade, qualquer coisa que aconteceu lá no jogo. Agora, o melhor, quem contrata os melhores tem que estar na final. Não interessa do que tem que estar na final. Não teve, não chegou. E tem mais. O Vanderlei tocou no assunto aí. Não, os jogadores não derrubaram. 11 estavam contentes, 20 contra. E a gente viu na insatisfação, na declaração, no comportamento e na reação nas orientações. Portanto, ele não agradou nem o grupo de jogadores, não conseguiu. Ele quis agradar todo mundo e não consegue. Não adianta. Confiança você conquista ou impõe. Ele não conquistou e nem conseguiu se impor. Por isso que ele dançou, o Eduardo Batista. Então, e veja como que é esse tal de desempenho. Esse cara é bom pra caramba, o tal de desempenho. Na hora de contratar o Eduardo Batista, o nome mais comentado era do Fernando Diniz, que deveria ter uma oportunidade em time grande. O Fernando Diniz caiu no Paulista, rebaixado com o Audax. Ninguém lembrou do Fernando Diniz agora. Eu lembrei. Só o Alberto Helena. Não, eu coloquei no site mas sabe qual é o problema? Eu coloquei exatamente o problema é que o futebol é dirigido por amadores. Não é questão de amador, sim. Eu apostaria Se o cara tem convicção do que ele quer, ele vai fazer. Ele não continua trabalhando no Audax? O Alexandre Matos não é amador, não. É muito profissional. Mas suscetível à conversa de corneteiro. De conselheiro, que qualquer a função do conselheiro, encher o saco. Encher o saco. É gente que não tem o que fazer, é gente que tem interesse por trás, isso em todos os clubes. Então só serve para isso. Se você tem convicção, você faz o que você quer. E não é só no Brasil, não. Lá na Europa também está caindo técnico, também fora do planejamento. Contrato para até 2018. Mentira. Não dá 2018 nem para multa, para indenização. O Manchester City pode não chegar nem nada e o Guardiola já tem proposta para renovar. O Cuca foi campeão brasileiro e o time não estava jogando sempre bem, não. Então não se espera que esse monte de jogador aí, o Cuca vai conseguir fazer. E quem contratou deveria saber isso, não tinha milagre. Mas ganhou, e a obrigação dele é ganhar. Se não ganhar, dança também. Se contrato para 2018, dentro dessa filosofia, tem que derrubar os 19. Todo mundo tem que cair. Os que não jogam. Na terceira rodada do Brasil. Então não tem condição de... Mas é por isso que o Campeonato Brasileiro é nesse nível baixo. Por isso que tem Campeonatinho Paulista. Porque os caras pensam desse jeito. O nível é baixo porque os técnicos são ruins também, cara.
Dois times profissionais no Brasil. Dois times profissionais em São Paulo. Red Bull e Audax. O técnico do Audax não caiu, o técnico do Red Bull não caiu. Dirigente enganador, técnico enganador e jogador enganador. Acabou. Isso tá cheio. Isso tá cheio.